Boa tarde a todas e todos que estão assistindo. Boa tarde a todas e todos que estão assistindo a mais esse seminário do Escritório de Evidências. Nós começamos os seminários no início do ano passado, esse já é o 50º seminário. A Raquel, que é a nossa convidada de hoje, tem a honra de um número cheio. A gente começou semanalmente, reduziu para quinzenalmente, agora os seminários são quinzenais, e eles se prestam a aproximar os estudos científicos e, assim, baseados em metodologia científica. Não necessariamente os estudos são realizados por pessoas vinculadas a universidades. Às vezes, muitas instituições e organismos não governamentais fazem excelente pesquisa avaliando políticas públicas. E a ideia é justamente essa, trazer para a nossa rede, para o público em geral, mas principalmente para educadores e educadoras, os resultados, as evidências que a pesquisa traz sobre a educação, principalmente a educação pública, e as políticas públicas educacionais. Então, é importante dizer que esse é um ambiente livre, ou seja, a opinião transmitida pelas pessoas que a gente convida não necessariamente é compartilhada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas ele é um espaço livre, como bom debate científico tem que ser. Sem mais delongas, eu vou falar um pouquinho do funcionamento. Para quem nunca assistiu ao seminário, a gente tem 1 hora no máximo, de fala da Raquel, que depois eu vou apresentar, e depois as pessoas têm a chance de debater, né, de comentar e fazer perguntas para ela durante a meia hora final. Então, eu vou pedir agora que a produção mostre o link para o formulário de perguntas. Assim, o público externo tem a chance de acessar esse link e dizer seu nome e fazer a pergunta para a Raquel. O público que é da Secretaria de Educação costuma assistir pelo Centro de Mídias de São Paulo, pelo aplicativo, e existe o chat. Então, por favor, quem está assistindo pelo chat, é pelo chat que vocês vão conseguir fazer as perguntas, ok? Então, vou falar um pouquinho do seminário de hoje, da nossa convidada de hoje. A Raquel, ela trabalha como analista de políticas públicas educacionais no Instituto Unibanco, onde tem desenvolvido ações de produção, sistematização e disseminação de conhecimentos sobre gestão e liderança escolar. Ela é formada em pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, onde também realizou seus estudos de mestrado e doutorado em Sociologia da Educação. O que ela vai apresentar para a gente hoje é resultado de uma parceria do Instituto Unibanco com a Universidade... Um momentinho aqui, deixa eu achar... Universidade, gente, perdi aqui o nome, depois acho que a Raquel conta como que chama a universidade, como foi essa parceria. Mas as questões que ela vai discutir são a prática escolar, né, as práticas de gestão escolar adquiriram importância para as políticas educacionais em diferentes países, que passaram a desenvolver ações especialmente destinadas ao fortalecimento do trabalho realizado por equipes de gestão escolar e sob a liderança do diretor, da diretora de escola. Entre elas, ações que buscam precisar responsabilidades e competências necessárias às funções de gestão e liderança educacional, além de políticas específicas de seleção, formação e valorização dessas carreiras, né, das carreiras de gestão e das carreiras de educação, coordenadores pedagógicos, etc. E ela vai falar particularmente de experiências de países como Canadá, Chile, Nova Zelândia, para mostrar para a gente, são maneiras da gente se inspirar, coisas que podem ser de fato aplicadas no contexto brasileiro para melhorar a qualidade da gestão educacional escolar, né, e o impacto dessa boa gestão escolar na aprendizagem de alunos e alunas. Bom, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Raquel. A palavra é sua. Tá, joia. Primeiro,
quero agradecer o convite da Secretaria Estadual de Educação, por dar para a gente a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente tem produzido como conhecimento lá no Instituto Unibanco, e ter a possibilidade de socializar esses conhecimentos com os profissionais das redes estaduais de educação, né? E de uma rede que é a Rede Estadual de Educação, que tem esse tamanho, né? Quer dizer, não é qualquer rede, não é qualquer conjunto de profissionais de educação, são profissionais que trabalham numa das maiores redes de ensino do país. Então, para mim, é um grande prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa jornada que eu tenho construído lá no Instituto Unibanco. É uma pena não poder estar olhando os participantes desse encontro olho no olho, né? Não está vendo quem está nos acompanhando aqui, mas são os limites da tecnologia, mas também as possibilidades da tecnologia, né? Talvez a gente tivesse outros limites, caso esse encontro fosse presencial. Mas é uma pena não estar podendo olhar para vocês e interagir mais face a face com vocês, né? Então, como a Maria Elisa falou, a ideia da minha apresentação aqui hoje é compartilhar com vocês o resultado de um trabalho de parceria que a gente tem realizado com a Universidade Diego Portales, que é uma universidade chilena que mantém um programa de pós-graduação em gestão e liderança educacional lá no Chile e que tem se constituído como um centro bastante produtivo e fecundo nas suas produções, né, de pesquisas sobre gestão e liderança educacional. Então, esse programa de pós-graduação em gestão e liderança educacional não só tem abrigado estudantes chilenos, mas também estudantes da América Latina como um todo, que têm ido para lá para estudar essa temática e produzir conhecimento sobre gestão e liderança educacional nos diferentes níveis de ensino. O Instituto Unibanco realizou uma parceria com a Universidade Diego Portales em 2019. É uma parceria que envolve uma série de ações, dentre as quais a produção de conhecimento comparado, então a produção de pesquisas que comparem as realidades do Chile e a realidade do Brasil no tema da gestão e da liderança educacional. É uma parceria que envolve processos de formação de gestores e de educadores em estados parceiros do programa, né, do Instituto Unibanco no Brasil inteiro, e é uma parceria que também tem envolvido, né, um exercício de sistematização de conhecimento e de organização de informações, quer sobre as teorias de gestão e liderança, quer sobre o que os países têm desenvolvido em termos de políticas de desenvolvimento e fortalecimento, né, de fortalecimento e de profissionalização da gestão e liderança. A minha fala está estruturada em torno do que a gente tem produzido em relação a esse último eixo que eu acabei de apresentar. Então, entre 2018 e o comecinho de 2021, a Universidade Diego Portales, na relação conosco, realizou um grande balanço, né, da produção de conhecimento sobre políticas de fortalecimento e profissionalização da liderança, da gestão e da liderança educacional, desenvolveu para a gente 3 dossiês, né, parrudos, robustos, né, sobre o que diferentes países muito heterogêneos, né, o que diferentes sistemas de ensino têm desenvolvido sobre gestão e liderança, né?
países latino-americanos, então isso envolveu estudar a realidade do Chile, do Peru, da Colômbia, da Argentina, mas também foi um estudo que tentou olhar a produção sobre o que tem acontecido na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, né? Então, a gente não fez estudo de caso nesses países, mas o que a gente fez foi um grande balanço do que já se produziu sobre, né, de conhecimento sobre as iniciativas que esses países desenvolvem para fortalecer gestão e liderança, né? Então, a minha fala é uma fala estruturada a partir desses relatórios que nós produzimos e que uma síntese deles foi publicada pelo Instituto Unibanco em maio, na forma de um informe de políticas públicas que está disponível no site do Instituto Unibanco para quem quiser acessar. Paralelamente, a gente também desenvolveu uma parceria com uma organização chamada B3E, que desenvolveu um estudo de caso, aí sim um estudo de caso, envolvendo a experiência de formação de gestores escolares no distrito de Ontário, no Canadá, e na África do Sul, programas de formação inicial de gestores e lideranças, né? Então, a minha fala vem também, ela incorpora também um pouquinho desse estudo de caso, que também está publicado no site do Instituto Unibanco, para quem tiver mais interesse e quiser se aprofundar. Eu não estou conseguindo, eu não sei se o meu PowerPoint já está sendo exibido, mas feita essa apresentação inicial, eu queria já passar para a página 3, porque, né, eu acho que... Então, o que a gente quis fazer, por que a gente pediu essa encomenda, por que a gente solicitou esse balanço da produção, né, de sistematização de conhecimento sobre políticas de gestão e liderança. A gente queria saber o que esses países estão fazendo, como eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, quais são os resultados disso que eles fazem, né? E como é que isso pode contribuir e inspirar políticas de fortalecimento da gestão e da liderança educacional do Brasil. E por que olhar para a gestão educacional? Acho que é só importante esclarecer isso, né? A gente, pode passar para a próxima página do PowerPoint. A gente lá no Instituto Unibanco, a gente, em primeiro lugar, não tem dúvida de que a educação escolar tem desafios que são muito complexos e multidimensionais, né? De que parte desses desafios diz respeito a questões que são exógenas à escola e que adentram o sistema educacional e as possibilidades de crianças e jovens construírem itinerários de sucesso e de longevidade escolar, tais como as condições socioeconômicas e os repertórios culturais das famílias e as desigualdades que existem no Brasil e de como é que isso permeia as trajetórias escolares dos estudantes, né? De que a gente vive em sistemas educacionais que têm redes, que têm condições de funcionamento, né? Que têm recursos e possibilidades de organização e de oferta da educação escolar muito heterogênea e muito desiguais, né? E que no interior das próprias redes escolares a gente se depara também com desigualdades, né? Então, numa mesma rede a gente constata a existência de situações muito heterogêneas e assimétricas de oferta da educação escolar e de possibilidades de aprendizagem para os estudantes, né? O reconhecimento desses desafios, né, que transcendem os desafios da educação, que dizem respeito à sociedade brasileira, ou que dizem respeito à própria organização do sistema educacional no Brasil, não impede a gente de reconhecer
que tem processos e tem fenômenos que acontecem no interior das escolas, né? Que as escolas são fabricadas por contextos, mas as escolas também são fabricadas a partir de si, da realidade de realidades que são construídas nas relações que são tecidas no espaço escolar, né? E aí acho que existe um conjunto grande de evidências que mostram que esses fenômenos que são produzidos no interior da escola, né? Eles produzem também variação, heterogeneidade e desigualdade, né? E que um dos fatores, um dos elementos, né, que produz essa escola é a gestão escolar, né? Então, nosso ponto de partida é uma aposta de que a gestão escolar não resolve todos os problemas da educação, né? A gente não é panaceia para todos os problemas da educação, mas a gestão escolar faz diferença, né? A gestão escolar pode ser um elemento, uma boa gestão escolar pode se constituir como um elemento de promoção da qualidade da educação e de garantia de promoção do direito à aprendizagem dos estudantes. E não é um instituto Unibanco que está dizendo isso, né? É uma série de pesquisas que tem por diferentes caminhos, né, por diferentes estratégias, né, identificado evidências muito robustas de que a gestão, né, a organização do espaço escolar, de que a capacidade das equipes de gestão escolar de contribuírem para a qualidade do trabalho dos professores, para a organização do espaço educativo, para a adesão das famílias ao projeto educativo da escola, etc., contribui, ainda que de maneira indireta, quer para a aprendizagem dos estudantes, né? Quer para o desejo deles de estarem na escola, o interesse deles pelo conhecimento, pelas rotinas da escola, né? E essas evidências têm sido produzidas sistematicamente por pesquisas, né? Produzidas em diferentes países, mas também aqui no Brasil, né? E essa constatação que tem inspirado, que tem mobilizado, tanto no Brasil como no restante do mundo, né? Políticas que buscam fortalecer e profissionalizar a gestão e a liderança educacional, e foi isso que a gente quis olhar nas experiências internacionais, né? Então, o que as experiências internacionais têm feito para fortalecer e para profissionalizar a gestão escolar, o que não significa, de novo, converter a gestão escolar e os profissionais que estão na gestão escolar em super-heróis que vão resolver todos os problemas da educação. Mas é reconhecer que eles têm um papel e que esse papel pode ser fortalecido, pode ser qualificado através de estratégias que contribuam para que o trabalho deles seja realizado de maneira mais efetiva, mais eficiente, né, e centrada na qualidade da educação e na equidade da educação, né? Então, foi um pouco esse o nosso espírito, esse o espírito que levou a gente a olhar para essas experiências, e olhando para essas experiências, o que a gente conseguiu sistematizar, né, é que, de maneira geral, esses diferentes países têm apostado em algumas estratégias comuns, né, com vistas a qualificar e a profissionalizar o trabalho da gestão e da liderança educacional. Eu não estou vendo a exibição do PowerPoint. Tá. Pode passar a próxima. Isso.
Então, eu tentei não ficar falando sobre cada país, né, que foi investigado, que foi inventariado, mas falar sobre os grandes blocos, as grandes características dessas experiências, né? Então, a primeira constatação que a gente teve ao olhar para essas experiências internacionais, né, de políticas de fortalecimento e profissionalização da gestão, é o fato de que essas experiências, muitas experiências, têm buscado definir com maior precisão o que se espera dos gestores escolares, né? Então, uma primeira característica que a gente observa em países como Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, no caso do Canadá, quando você olha para os distritos no Canadá, né? Então, no distrito de Ontário, no Canadá, no distrito da Colômbia Britânica, no Canadá, e também na América Latina, né? Quando você olha para a Argentina, para o Chile, sobretudo, para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, são países que apostaram de que um dos caminhos para fortalecer a gestão escolar é um caminho, né, não é o único, é você construir uma referência, uma diretriz, um marco, né, que seja suficientemente público e claro a respeito do que se espera da equipe de gestão escolar, mais comumente do diretor de escola, né? Então, por exemplo, exceto a Colômbia Britânica no Canadá, todos os outros países produziram referências, produziram marcos que falam sobre espera-se que o diretor de escola faça isso, né? Tentando identificar o diretor de escola, né? Identificando o diretor de escola como aquele que é o principal responsável pela gestão escolar, né? Quais são os objetivos desses marcos, dessas referências, né? Eles variam de país para país e variam em relação a o que essa definição eu defino as atribuições do diretor de escola para alguma coisa. Então, assim, todos eles buscam precisar o que se espera do diretor de escola, e isso pode ser tá permeado pela perspectiva de que isso não está suficientemente público, que é, por exemplo, algo que a Filomena Siqueira, que é uma pessoa que defendeu recentemente doutorado na Fundação Getúlio Vargas, constatou lendo a legislação educacional brasileira, em que é muito difícil você encontrar marcos legais que dizem claramente o que se espera do diretor de escola, para além daquela ideia, para além de atividades muito descritivas. Ele controla o ponto dos professores, ele faz não sei o que lá, né? Quer dizer, diz sobre as tarefas, mas não diz sobre as responsabilidades do diretor de escola, não diz sobre quais são as dimensões cujo trabalho dele deve impactar na organização e no funcionamento da escola. Elas são descrições de atividades e não descrições que dizem qual é o papel estratégico que o diretor de escola deve cumprir na organização e no funcionamento da escola. Então, alguns países criam esses marcos com esse objetivo, que é de tornar claro qual é o objetivo estratégico que o diretor de escola tem no desenvolvimento da instituição escolar, reconhecendo que isso não está preciso ainda nas normas, nos marcos que existem naquele país, né? E, inclusive, tornando público para a comunidade escolar, tentando contribuir para a reorganização desse espaço, principalmente em contextos em que se observa a diversificação e ampliação de demandas que são voltadas para o diretor, né?
Então, o diretor vira um sujeito tão sobrecarregado de atividade que se perde, né, o sentido estratégico daquela função se perde num conjunto muito heterogêneo de atividades. Outras iniciativas buscam definir esses marcos com a perspectiva de garantir que exista uma coerência entre o que se espera do diretor de escola e os percursos que vão fazer a formação desses gestores. Então, são marcos que buscam dizer assim, olha, se espera que o diretor desempenhe essas funções estratégicas na escola, e para que isso aconteça, é necessário que ele saiba isso, que ele tenha esses conhecimentos, que ele oriente sua ação através dessas práticas, né? Desses princípios de ação, né? Né? Então, são documentos que buscam normatizar a formação, né? Então, anuncia-se, sobretudo, as competências que se espera dos profissionais que já exercem a função ou daqueles que querem exercer a função, né? E aí também isso serve para orientar a seleção, né? Qual é o perfil dos profissionais que a gente espera ter. Outros documentos também são estruturados com uma perspectiva que é de orientar a avaliação de desempenho. Então, eu tento precisar nesses documentos qual é a performance que eu quero do diretor de escola, né? E aí, de novo, e tem documentos que fazem as três coisas. Então, um exemplo disso é o Marco de Gestão Escolar do Chile, por exemplo. Quando você lê o Marco de Gestão Escolar do Chile, o que você encontra lá? Você encontra informações que dizem assim, quais são as responsabilidades do diretor de escola? Que práticas a gente quer ver na escola quando a gente vai visitar essa escola, né? Porque essa responsabilidade, como é que ela se traduz na prática cotidiana do diretor? Agora, o que é necessário que o diretor tenha para que isso aconteça na escola? E aí, o Marco de Gestão Educacional do Chile, ele está orientado por essa tripla finalidade de dizer o que se espera do diretor, o que ele precisa em termos de formação, de suporte, de apoio, né? E também os patamares para se avaliar o que é uma boa gestão pública, né? Uma boa gestão da escola pública. Eu preciso controlar o tempo, né? Então, essa é uma primeira dimensão das políticas, precisar muito claramente o que se espera do diretor de escola. Pode passar. Uma segunda característica, uma segunda prática que a gente encontrou nesses sistemas educacionais pelo mundo é de que boa parte desses sistemas tem buscado diversificar os critérios e os mecanismos de seleção de quem são os diretores de escola. Então, assim, de maneira muito similar à parte das redes públicas brasileiras, esses sistemas, eles têm como critério, por exemplo, para como é que eu me torno diretor. Então, quem é o diretor desses países? De maneira geral, são pessoas que têm formação acadêmica no campo da educação, né? Então, eles são pedagogos ou eles são, né, formados em graduações que são do campo da educação, e eles são docentes. Então, são pessoas que têm formação para serem professores e têm experiência docente prévia. E esses critérios se aproximam de boa parte das redes brasileiras. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, para você se tornar diretor de escola, você tem que obedecer obedecer esses critérios mínimos. Mas o que a gente observa nesses países é que não só um degrau a mais, né? Então, assim, no Canadá, por exemplo, e na África do Sul, para além desses dois critérios, né,
você precisa participar de uma especialização em gestão, que não acontece na graduação, acontece depois, né? Então, no Canadá, por exemplo, tem um curso de especialização em gestão educacional com uma carga horária grande, assim, relativamente grande, para você se tornar diretor. E, para além disso, o que a gente observa é que uma sofisticação de processos de seleção que buscam aprender competências, aprender as competências que são necessárias para o ingresso na carreira, né? Do ponto de vista da sofisticação, acho que o principal exemplo que eu poderia trazer para vocês é Singapura, né? Então, em Singapura, para você se tornar diretor de escola, você passa por um centro de avaliação, onde você fica realizando uma série de provas, de experiências, de exercícios de resolução de problemas, que são comuns às escolas de Singapura, e tem um comitê que vai te avaliando, se você dispõe dos conhecimentos, das habilidades e das condutas individuais que orientam os princípios, né, que são os parâmetros que são estabelecidos pelo Ministério da Educação do país, né? E aí, então, você pode ser aprovado ou reprovado nesse centro de avaliação, e uma vez que você foi aprovado desse centro por esse centro de avaliação, você realiza um curso que tem duração de 6 meses, né? E que é oferecido por um Instituto Nacional de Educação, né? Em que você também é avaliado, né? E aí, só depois desses 6 meses de formação e de avaliação, então você pode ser reprovado nesse processo, é que aí sim você assume a função de gestão escolar, né? Pode passar por terceiro, para a próxima página. A terceira observação que a gente constata dessas experiências internacionais é uma aposta na formação, em processos de formação, mas em processos de formação que estejam adequadas às diferentes fases de desenvolvimento dos diretores de escola, né? Com um foco muito grande no desenvolvimento de capacidades de liderança desses profissionais, dos processos educativos que acontecem na escola, né? Então, um esforço muito grande de assegurar que esses profissionais tenham competência, tenham conhecimentos, tenham destreza e tenham capacidade de coordenar o trabalho educativo, né? O que não prescinde de conhecimento teórico e de conhecimento prático sobre os processos de aprendizagem dos estudantes nas diferentes fases da vida, de ter um conhecimento aprofundado do currículo do país, né? De como é que se desenvolve o processo, as relações de ensino e aprendizagem, como é que eu suscito o interesse e o engajamento do estudante pelo estudo, como é que eu contribuo, eu observo a prática do trabalho docente, né, do professor, e contribuo para qualificar continuamente o trabalho desse profissional, né? Então, o que a gente observa é isso, e essa aposta da formação tem relação nos parece, né? Pelo menos é o que a literatura aponta, com uma percepção de que a formação inicial dos docentes, em docência, né? A formação inicial no campo da educação e a experiência prévia docente é essencial e imprescindível para a assunção de funções de gestão escolar e coordenação do trabalho pedagógico, mas ela é insuficiente para assegurar o desenvolvimento do conjunto de responsabilidades que recai sobre o trabalho dessas equipes de gestão
e a sofisticação que se exige, por exemplo, quando você está coordenando um currículo de ensino médio, de Fundamental 2, sobretudo, né? E aí, esse argumento é sustentado em duas evidências, né? No caso de alguns países, como consequência da descentralização da gestão, né? Então, o que se observa em alguns países em que esse foco na formação inicial, na formação continuada, na formação em serviço do diretor, é consequência de um processo de descentralização da gestão da política educacional e de uma maior responsabilidade da escola e maior autonomia da escola para a tomada de decisão em relação ao que acontece, ao que, né, não acontece na sua escola. Então, esse é um primeiro elemento, mas o segundo, e esse diz muito respeito ao Brasil, né? Porque também reverbera em alguns estudos realizados aqui no país, diz respeito ao fato de que os próprios diretores de escola, né, aqueles que estão em exercício na gestão escolar, dizem que acenam, né, que esse deslocamento da sala de aula para a sala de coordenação e direção é uma experiência traumática e que causa choque, né? Então, volto lá para o Chile, né? O José Weinstein tem uma pesquisa muito interessante que ele desenvolveu em 2004 com diretores chilenos que estavam assumindo o cargo de gestão pela primeira vez, né? E ele vai apontar que esses diretores, essas pessoas assumem os cargos de gestão escolar e muitas vezes assumem esse cargo de gestão escolar sem saber exatamente o que fazer, o que priorizar, né? E se sentem pouco ou nada preparados, né? A Lara Cimieli, também da Fundação Getúlio Vargas, fez uma pesquisa similar com diretores de escola da rede municipal de São Paulo e chegou a conclusões muito semelhantes, tanto no que diz respeito a essa percepção dos diretores de dizer assim, eu não sei por onde começar, a quem recorrer, o que priorizar, o que eu faço, onde eu estou, como que eu vou, né? Por onde eu começo, e o que eles fazem para lidar com isso, né? Então, assim, tanto no Chile quanto no Brasil, o que os diretores dizem nessa falta do que saber, do que fazer, né? Como que eu faço? Cheguei aqui, e agora? Como é que eu organizo o meu trabalho para gerir essa instituição? De como é que eles contam quase que exclusivamente com a rede de relações pessoais. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu resolvo esse problema perguntando para o meu amigo que já é diretor de escola, né? O que eu faço aqui, né? Então, são alternativas pouco institucionalizadas, né? O que mostra que há uma demanda e uma necessidade de que esses profissionais contem com apoio, né? Nas experiências internacionais que a gente olhou, essas formações, né? Elas são oferecidas em alguns países, elas se concentram como formação inicial, obrigatória ou de caráter voluntário. Obrigatória, quando eu digo, são países em que para você se tornar diretor de escola, né? Então, quando eu estou falando de formação inicial, eu estou falando formação inicial para aqueles que ainda não são gestores escolares, né? Para aqueles que querem ascender a carreira. E aí, esses processos de formação, em alguns países tem caráter voluntário, em outros países tem caráter obrigatório. Onde é que é obrigatório? Naqueles países em que você só vai se tornar diretor se você tiver essa certificação, essa passagem por essa formação, né? E aí, Ontário, no Canadá, é um exemplo disso, África do Sul é outro exemplo disso. Mas você tem experiências do tipo de formação para indução, né? Que é um tipo de formação que é oferecida para aquele profissional que acabou de chegar, acabou de ocupar a função de diretor de escola. Então, é o diretor em começo de carreira, né? E que é diferente da formação continuada que é oferecida para os diretores que já não estão no começo de carreira, né?
E a aposta, e acho que é uma aposta bastante interessante, é de que, dependendo do momento em que você está no seu ciclo profissional, você tem demandas muito distintas, né? De apoio, de suporte, etc. e tal. Acho que ainda sobre essa dimensão da formação de gestores e de lideranças, a literatura tem feito tanto críticas quanto recomendações em relação à literatura internacional, né? Faz tanto críticas quanto recomendações. Do ponto de vista das críticas, então, alguns países, a análise da experiência de formação presente em alguns países mostra que são processos de formação demasiadamente massificados e estandarizados. Então, assim, tem um pacote mesmo olhando para esses diferentes estágios, né, formação inicial, de indução e em serviço, são pacotões que pouco dialogam com a realidade e com as experiências dos diretores, né? E aí, portanto, de uma certa dificuldade de oferecer um diálogo mais estreito entre a proposta de formação que está sendo oferecida e a realidade e as perguntas que os diretores de escola querem responder, pensando na sua realidade ou nos desafios comuns que enfrentam como diretor. E a outra crítica que essa produção tem em relação a essas propostas de formação é a escassa avaliação dos resultados dessa avaliação. Então, em alguns países há bastante formação, os diretores contam com formação continuada, com formação inicial, tal, mas as consequências disso na carreira do profissional ou na vida da escola, né, é pouco problematizada e pouco documentada. Eu poderia ficar falando aqui mais, mas eu acho que a gente está passando do tempo. Eu acho que só chamar atenção ainda para a formação, que eu acho que é importante, que as experiências mais interessantes, mais fecundas, né, que a literatura vai apontar, são experiências de formação que tem uma articulação entre teoria e prática, que tem desdobramento, né? Então, assim, tem a formação, mas o diretor volta para a sua realidade, e volta para a sua realidade com apoio, com tutoria, com mentoria. Depois ele volta para um espaço de formação em que ele reflete, ele passa a fazer parte de uma comunidade de aprendizagem ou de uma rede de troca de saberes. Então, assim, de como é que a formação enfim, tem alguns exemplos em que a formação não se limita a um espaço de encontro de sala de aula, né, em que o diretor volta para a sala de aula, mas só isso, porque esse espaço em que eu sento na sala de aula e converso ou encontro no online, ele está articulado com uma série de outros arranjos formativos que visam promover formação continuada, mas visam também promover suporte para o desenvolvimento e para o aperfeiçoamento desse profissional que passa a ter mais interlocutores, que é com pares que ele conhece durante esse processo de formação e com quem ele passa a fazer parte de uma rede de saberes, de trocas, que é porque ele tem uma tutoria, um apoio de um diretor que tem mais experiência, que tem certos acúmulos que talvez ele não tenha. Também há algumas experiências em que a gente observa laços de maior colaboração entre os órgãos centrais da gestão das redes, então, ou com o Ministério da Educação, ou secretarias de educação, ou distritos educacionais, universidades e escolas, né? Em que essa triangulação tem uma relação fecunda aí, em que a universidade vai para a escola vai para a universidade, a secretaria triangula com as três, né?
Acho que com relação à formação, eu vou parar por aqui. Vamos para o próximo? Eu só não... Né? Em quarto lugar, o que a gente, o que alguns sistemas têm, o que a gente observa em alguns sistemas educacionais pelo mundo, é uma aposta na melhoria das condições de trabalho e de carreira, né? Com vistas a assegurar boas condições laborais e para atrair e reter profissionais nessa função, né? Então, uma tônica, né, das análises para as quais a gente se debruçou nesse levantamento bibliográfico é de que os sistemas eles tendem a ter maiores níveis de exigência de formação, de compromisso com certas responsabilidades, de profissionalização do trabalho, mas para que isso também não adianta você só oferecer formação, só exigir a assunção de novas responsabilidades ou dar contornos mais robustos para as responsabilidades que já eram existentes, se você também não pensar, por exemplo, nas condições de trabalho dos diretores de escola, se você não pensar de que a remuneração e a remuneração pelo trabalho realizado tem que ser compatível ao conjunto das responsabilidades que esses profissionais exercem. Isso significa, por exemplo, a centralidade do trabalho, no caso da América Latina, né, na literatura latino-americana, por exemplo, isso é muito presente, né, de como é que você atribuir maior responsabilidade no campo do trabalho pedagógico com professores, fazer isso significa também você equalizar uma demanda administrativa que recai muito fortemente aos gestores escolares, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, né? Então, de como é que você precisa também ajustar essas expectativas com condições de trabalho e com uma valorização do trabalho que esse profissional realiza e essa valorização traduzida, sobretudo, em termos de retornos, né, em relação ao trabalho que ele realiza. E aí, por último, estou falando tudo isso para fechar. O que a gente observa é que alguns sistemas, por exemplo, a gente observa, tem lá o marco de gestão educacional ou as diretrizes da gestão educacional, e isso não está amarrado com mais nada, né? Tem lá o marco, né? Ao passo que outros sistemas, né, alguns sistemas, o que a gente observa é que você tem uma roda que gira para fortalecer a gestão e para profissionalizar a gestão e a liderança educacional, né? E acho que são essas experiências que parecem que podem nos inspirar mais, né? Em que você não aposta só na formação ou só na precisão da definição do que se espera do diretor, ou só na valorização da carreira, ou só na avaliação, ou só numa coisa ou na outra, mas, ao contrário, você cria um sistema em que as coisas dialogam, né, em que as coisas estão articuladas. Então, o marco de gestão, os princípios, né, os parâmetros, o que se espera do gestor está articulado com uma proposta de seleção, que está articulada com uma proposta de formação, que está articulada com uma carreira, com avaliação, com suporte que eu ofereço para esse profissional. Então, alguns sistemas que a gente olhou e se debruçou, nos pareceu muito fecundo, quer porque já consolidou esse sistema, quer porque tem apostado
na construção, na indução de um sistema que faça a roda girar e faça a gestão, faça realidade um certo projeto, um certo horizonte do que se espera sobre a gestão escolar. Para finalizar minha apresentação, eu queria só dizer, compartilhar com vocês alguns pontos de atenção com relação a essas experiências internacionais, e essa síntese do que a gente achou nas experiências internacionais e as possibilidades de inspiração delas, né, para o Brasil, né? Eu queria chamar a atenção para algumas cautelas, né, na verdade. Então, uma primeira cautela que me parece que é importante é o cuidado que a gente tem que ter para não fazer uma simples transposição dessas experiências, né? Então, porque a gente corre o risco de copiar coisas que não servem para a nossa realidade ou que dialogam um pouco com a nossa realidade, ou jogar as nossas conquistas e as nossas apostas pelo ralo, né? Então, por exemplo, no que diz respeito à função do diretor de escola, né? Você tem redes como São Paulo, né? A rede estadual de São Paulo, a rede municipal de São Paulo, em que ser diretor de escola é assumir um cargo, né? Então, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, para você ser diretor de escola, você faz um concurso público e você deixa de ser professor para ser diretor de escola ou coordenador de escola, né? Mas essa não é a realidade da maior parte do Brasil, né? Ou onde ainda, infelizmente, prevalece nas redes municipais, por exemplo, a indicação política, né? Mas você tem outras experiências em que ser diretor é exercer uma função temporária exercida por um mandato que é dado pela comunidade escolar. Esse é o caso dos municípios e dos estados em que tornar-se diretor é resultado de um processo de eleição que acontece na comunidade escolar e, às vezes, esse processo está articulado ou não também com a avaliação do mérito, das competências dos profissionais, né? Dizendo isso porque, assim, não necessariamente a gente tem que copiar as experiências internacionais para processos de seleção, né? Talvez a gente possa fazer arranjos, me parece, né? Pelo menos essa é a aposta que o Instituto Unibanco tem feito, de que é necessário, sim, assegurar que os profissionais que assumam a gestão escolar tenham qualificação e tenham formação necessária para os desafios que essa função essa função oferece aos profissionais da educação, né? Mas não necessariamente isso inviabiliza, por exemplo, a manutenção de processos de eleição através da comunidade escolar. Agora, como fazer essa articulação e as consequências disso para um processo de indução, né? De formação inicial, de formação continuada, de formação para a indução de quem está assumindo o cargo pela primeira vez, da função pela primeira vez, de como é que você pensa a carreira, né, em um mandato, em 2 mandatos, como é que você avalia, como é que você arranja esse sistema, tem que ser resultado de uma resposta muito customizada para a realidade de cada estado, de cada município, né? Então, acho que esse é um primeiro cuidado, né, do desafio da não transposição automática do que está na experiência nacional e na experiência internacional, né? Um outro ponto de atenção que eu queria chamar a atenção é de que, no caso, né, acho que eu já falei isso durante a minha fala, mas no caso das experiências latino-americanas, os estudos, né, feitos por aqui têm assinalado, sobretudo, essa sobrecarga dos profissionais da educação que exercem funções de gestão escolar
com atividades administrativas, né, e do quanto isso às vezes inviabiliza ou limita uma dedicação a dimensões mais estratégicas, sobretudo daquelas de ação, né, de coordenação do trabalho pedagógico, de coordenação do trabalho educativo, a transposição de certos parâmetros, de certos marcos, né, produzidos na literatura, na experiência internacional para a experiência dos países latino-americanos, sem pensar um pouco na realidade brasileira ou na realidade latino-americana. E, no que diz respeito à formação, a literatura que fala sobre a experiência latina em particular, fala dos limites encontrados, sobretudo pelos profissionais que estão em exercício, né, que estão em cargos de gestão, de conseguir participar desses processos de formação continuada, e também do quão distante elas estão da realidade das demandas desses profissionais de fato. Eu acho que a gente tem duas janelas de oportunidade que a gente não sabe como né, não tem bola de cristal para saber como a gente vai se aproveitar delas, mas eu acho que o cenário mais recente tem duas novidades que certamente vão impactar na organização da gestão escolar no Brasil. Acho que a principal delas é a aprovação da BNC de diretor de escola pelo Conselho Nacional de Educação, que ainda está em homologação, né? Foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, mas ainda não foi homologado pelo Ministério da Educação. Essa proposta não tá, de BNC, diretor de escola, não está sendo anunciada como uma política mais estrutural, mais sistêmica, né? Que é essa que a gente está advogando. Então, a gente não sabe exatamente qual é a consequência disso, né, em termos práticos. Acho que ainda está para se desenhar e a gente pode induzir bastante isso. E, para além da BNC diretor de escola, a gente tem a nova lei do Fundeb, que foi aprovada em 2020, que tem lá um repasse de recursos da União, que está condicionada, um dos repasses, né, da transferência de recursos da União, que está condicionada à melhoria de indicadores de aprendizagem e equidade na educação, com melhorias de formas de organização e gestão do trabalho, do sistema, né? E uma das dimensões as formas de seleção, né, dos diretores de escola, privilegiando critérios técnicos articulados à eleição da comunidade escolar, o que muito provavelmente, pelo menos essa é a nossa hipótese, vai diminuir ou arrefecer as estratégias mais comuns, por exemplo, nas redes municipais de indicação política. Eu acho que era isso, assim, para começar, que eu tinha para falar. Muito obrigada e estou aberta para o debate. Eu não estou te escutando. De colocar aqui. Então, muito obrigada. O estudo, como você mesma mencionou, ele é muito profundo, né? Há uma quantidade impressionante de informações sobre outras redes, né? Sobre outros países. Então, assim, é importante dizer que, quando a gente fez a divulgação, a gente fez referência ao relatório do Instituto Unibanco, mas a gente pode divulgar, né? Nós temos um boletim que é quinzenal, em geral a gente comenta os seminários. Você já é uma das... Muitas pessoas vieram falar aqui no seminário sobre temas correlatos, então eu vou só fazer um apanhado de algumas pessoas. Por exemplo, você mencionou a Filomena Siqueira, e nós trouxemos ela estava no meio para o fim do doutorado dela, aliás, ela tinha acabado de entregar, e ela veio apresentar os resultados da pesquisa dela aqui, né?
uma outra pessoa que falou sobre processos de seleção, que daí não são necessariamente de diretores, mas de várias carreiras do quadro de magistério, como a gente chama em São Paulo, e ele avaliou vários estados brasileiros, é o Leonardo Rosa, que fez a mesma observação que você apontou sobre a fragilidade das regras que orientam os concursos, ou seja, o edital do concurso, o que está escrito lá sobre as expectativas que o sistema de ensino tem sobre a sua atuação é muito frágil, são atribuições tipicamente administrativas que não ajudam a pessoa a se posicionar e nem o sistema a selecionar a melhor pessoa diante de um perfil tão exigente que tem sido apresentado pelos estudos, né? As expectativas sobre o papel da diretora de escola, do diretor de escola, são altíssimos atualmente diante de todas as evidências que apontam como uma boa pessoa nessa posição faz uma diferença brutal no contexto de uma escola, né? Então, assim, partindo para as perguntas que nos chegaram, vou pedir desculpas pelo copo absurdo que eu tenho aqui. Eu esqueci de trazer um copo discreto. Então, é o seguinte, uma primeira pergunta veio do Roberto. Ele não é do nosso sistema de ensino, ele não é de nenhuma diretoria, ele não se identificou. Mas a pergunta é justamente sobre o processo de seleção, né? Considerando isso que a gente conversou, né, sobre como as regras dos processos de seleção têm essa característica, né, de uma fragilidade, elas não estão ainda orientando muito bem o processo de seleção, ele aponta que no caso do Sistema Estadual de Ensino de São Paulo, nós, por se tratar de um concurso público, diferentemente de outros estados, né, que, aliás, você apontou, pelo que eu vi a estatística, é a minoria ainda que seleciona por concurso. Mas, assim, isso sou eu falando. Tem ônus e bônus da seleção pelo concurso, e no caso da pergunta do Roberto, é a seguinte, em geral, as secretarias de Estado, elas têm que obedecer regras que são arcaicas, mas que não são nossas necessariamente, mas que são do governo estadual como um todo, que é a lógica de como são feitos os concursos públicos das carreiras em geral, uma certa rigidez, uma certa vinculação com o conteúdo. Então, ele pergunta, como fugir, assim, em que medida esses concursos formalistas, né, essa regra que não é exatamente a Secretaria de Educação, e eu falo isso concordando com ele, porque a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos do Estado, digamos, as regras de concurso vêm anteriores à nossa decisão, né, a decisão da Secretaria. Mas ele pergunta assim, como fazer com que o concurso se volte menos a conteúdos formais que a pessoa tem que saber e decorar e mais a capacidades que ela possa demonstrar por meio de um concurso? O que daí agora eu acrescentaria um a mais na pergunta dele. Nos países que vocês discutiram, que vocês analisaram, existem outras estratégias que não sejam a prova escrita? Ou a prova escrita já é capaz de selecionar mais baseada em competências? Eu vou te dar a palavra e depois eu vou juntar com umas outras que estão chegando. Obrigada. Olha, o que pelo menos eu estou aqui pensando no Equador, que é uma experiência que eu lembro de ter lido muito mesmo. Eu acho que a prova escrita está presente, pelo menos nos processos que a gente observou.
A questão é que eles não esgotam o processo. Então, assim, tem essa etapa e tem outras. E aí eu acho que cada sistema é isso. A gente precisa criar recursos e criar possibilidades que se adequem à nossa realidade, enquanto a gente não pode mudar, por exemplo, grandes normativas, né? Então, tem uma normativa que é os processos de recrutamento dos servidores públicos, né? Que transcende os mecanismos de seleção dos trabalhadores da educação, né? Dos servidores do campo da educação. Eu não saberia te dizer, Roberto, qual é o regimento, por exemplo, os marcos legais que estão por detrás desses modelos que a gente observou, porque a gente não fez esse mergulho, não foi um estudo de caso, a gente pegou o que a literatura está dizendo sobre eles. Mas certamente eles são mais criativos e mais heterogêneos do que só a prova, né? Do que só a prova. Agora, eu conheço pouco dos regimes de concurso público no Brasil, mas eu sei que a maior parte deles tem um período probatório, né? Então, eu fico me perguntando se o concurso público, ele pode ser só, né? Estou pensando aqui no caso de São Paulo, do estado de São Paulo, cujo acesso à gestão escolar é feita via concurso, né? Se a gente não pode, quer dizer, pensar o concurso como um primeiro passo, né? Porque aí depois você tem os 2 anos probatórios em que uma série de estratégias de formação, de desenvolvimento, de avaliação, de uma avaliação formativa, né? Quer dizer, não é a formação punitiva que diz assim, vai embora, mas do que você precisa melhorar, como, por onde, que caminho fazer, ter diferentes caminhos para atender diferentes demandas. Então, assim, me parece que a gente pode criar em cima daquilo que a gente tem. Acho que é isso, né? No caso de outros estados, por exemplo, no Brasil, tem muita... nas redes estaduais, por exemplo, você tem a existência de muitos estados em que ser diretor de escola, ser coordenador de escola, pedagógico, é uma função, não é um cargo, e você exerce por um mandato. Agora, aí a minha pergunta é assim, tá, eu valorizo, por exemplo, a eleição da comunidade escolar, né? Porque o diretor de escola também é uma liderança política, né? Quer dizer, ele está ali e gere... está ali e coordena o trabalho de professores, de estudantes, das famílias, né? Então, assim, é um caminho interessante a eleição. Agora, entre a eleição, entre antes da eleição e depois da eleição, tem um mundo para se construir aí de desenvolvimento do profissional que a gente pode aproveitar, né? Alguns estados, e eu acho que esse vai ser um modelo, que talvez se torne predominante por causa do Fundeb e por causa da meta 19 da LDB, né? Desculpa, da meta 19 do PNE. Então, para quem não sabe, o Plano Nacional de Educação tem como uma das suas metas, a meta 19, assegurar a gestão democrática da política educacional, né, das políticas educacionais, e fortalecer a gestão escolar a partir de processos que articulem eleição e competência técnica, né? O Fundeb, a nova lei do Fundeb, também fala da gestão escolar e condiciona o repasse de um dos repasses do recurso da União à melhoria da gestão escolar. E um dos elementos de melhoria é ou fazer seleção dos diretores mobilizando critérios de competência e mérito, ou articular competência e mérito com eleição democrática e participação da comunidade escolar, né, na escolha do diretor. Então, eu acho que minha hipótese, minha aposta é de que a gente caminha para uma tendência em que a gente vai ter realidades mais próximas de São Paulo, ou um misto entre eleição e
avaliações de competência para quem quer exercer a função de diretor, né? Então, acho que a gente caminha para essas duas realidades no caso do Brasil como um todo. E aí, para essas duas tendências, eu acho que a gente deveria pensar não só na seleção, em seleções que falam, bom, vamos fazer o concurso, mas entre o concurso e a efetivação no cargo, que roda que a gente vai fazer girar para que esse cara fique como diretor de escola e como um diretor que vai fazer a diferença para aquela comunidade escolar, né? E que vai contribuir para que as crianças ou jovens aprendam, para que os professores se sintam parte de um coletivo, que tenha adesão a um projeto político-pedagógico, etc. e tal. Acho que essa é a primeira questão que está na sua fala. A segunda é que eu acho que a gente tem que mudar algumas... eu gosto muito da ideia do marco de gestão, né? De que as redes estaduais não se furtem do exercício de precisar com mais clareza o que se espera das equipes de gestão escolar, né? Agora, isso leva tempo. Então, nas experiências no Chile, por exemplo, porque você pode fazer uma coisa top-down, né? Processo top-down, a secretaria diz o que se espera, ou se pode fazer uma coisa mais colaborativa e participativa. No caso chileno, foi muito colaborativo e participativo, mas demorou 2 anos para definir, né? Então, mas eu acho que é um exercício bacana, porque você mobiliza as universidades, que é quem vai fazer formação inicial, quem vai dar curso de especialização, quem pode ser um parceiro estratégico para pensar a formação continuada, a formação de indução. Você tem a rede, você tem os próprios profissionais da educação, então você pode fazer ali uma concertação interessante, que eu acho que foi o que aconteceu no Chile, num quadro de reforma grande da organização para a gestão e liderança escolar, né? Então, acho que é isso. Posso fazer as próximas? Na verdade, só uma correção, eu troquei a pergunta que eu falei que foi feita pelo Roberto, na verdade tinha sido feita por uma moça que se chama Clarice Silva, mas a pergunta estava correta, que é exatamente essa questão do conhecimento e das capacidades no campo do concurso público. Mas a segunda pergunta é do Roberto Azevedo, e ela se vincula muito ao que você falou agora, sobre as alternativas que estados como São Paulo, que têm o concurso e que não podem ter formas tão maleáveis de seleção para fazer essa formação em exercício, né, para os diretores e diretoras chegarem a essas capacidades esperadas. Ele diz o seguinte: você fala da importância da coerência entre expectativas e formação, né? O desenvolvimento do profissional. Nos casos de outros países, se verificam estratégias como feedbacks de alguém acima do diretor, né? Porque você mencionou também que a pessoa não tem com quem conversar, não tem orientação. Então, feedbacks ou contratualização de metas, como nas áreas privadas? Há alguma reflexão das pesquisas a respeito? Eu só acrescentaria, né, aproveitando, porque a contratualização, para quem nunca ouviu falar, é alguma coisa que, por exemplo, pessoas que eu conheço que estão na iniciativa privada, quando começam, ou anualmente, ela conversa com alguém e fala assim, olha, os objetivos estratégicos mais amplos dessa organização são tais. Isso desdobrado na sua área é isso. Mais pequeno, assim, menorzinho, você, então, vamos montar metas para a sua área atingir, em que você atue. Isso existe em algum país? Ou o que as pesquisas dizem, se vocês têm alguma opinião a respeito?
tá no mudo, tá no mudo. Tá bom. Então, Clarice, eu espero ter te respondido, e aí agora eu vou para a pergunta do Roberto. O Roberto, eu acho, eu posso falar a partir do Chile, porque eu acho que foi a experiência que mais me encantou, mas também porque eu fiz questão de tentar entender direito, porque é muito legal, por exemplo, a experiência de Ontário, no Canadá, é aquilo que mais se produziu na literatura. Tem muita coisa falando sobre a experiência de Ontário. E ela, de fato, é uma referência muito importante. Só que ela é um distrito do Canadá, né? De uma rede que é altamente descentralizada, né? Então, os distritos cada distrito tem o poder de uma secretaria de educação, é responsável pela contratação. Então, eu tentei olhar, quando eu fui ler tudo, né? Porque gente, 3 relatórios. Quando eu fui ler, eu tentei olhar para aquilo assim, o que isso, onde é que a gente está mais próximo, né? Eu acho que a gente tem diferenças importantes em relação ao Chile, mas eu gostei de lá. Então, por exemplo, assim como no Chile, assim como você tem um marco para a gestão escolar, você também tem um marco para as gestões intermediárias, né? Que no caso chileno não é igual aos nossos órgãos regionais de educação, mas sempre que eu olho, eu penso nas regionais, quando eu leio, né? Então, por exemplo, no marco chileno, uma das atribuições do diretor de escola é desenvolver as pessoas, é desenvolver, sobretudo, o potencial, garantir que os educadores que fazem parte, garantir recursos, meios, organizar, coordenar formas para que todo mundo se desenvolva, da pessoa que serve a comida até o professor de sala de aula, né? E no caso do professor de sala de aula, ele junto com a sua equipe tem um papel que é de avaliar o trabalho educativo do professor. Então, assim, o diretor de escola no Chile, que é algo que eu acho muito incomum no Brasil, eu acho que a gente não faz isso. O diretor entra na sala para observar a prática do professor. Não como alguém que vai dizer assim, tá ruim, tá bom, você foi mandado embora, mas como alguém que tem como compromisso olhar o planejamento desse professor, olhar a prática dele e fazer avaliações de feedback, né? De dizer, olha, foi assim, faça assado, de fazer de ser esse interlocutor que apoie e dá suporte para o professor, né? Daí essa responsabilidade com a coordenação do trabalho pedagógico, né? Ter cada vez mais centralidade. E aí, assim como o diretor faz isso com a sua equipe, quando você olha para o marco de regional, né? As regionais são responsáveis por desenvolver a gestão e a liderança das escolas. Eles não chamam regional, eles falam órgãos intermediários, que não é igual regional, tá, gente? Tem mais cara de Secretaria Municipal de Educação, né? Assim, grossíssimo modo. Mas o fato é de que essas instâncias também são responsáveis por monitorar, acompanhar, definir metas, olhar, avaliar, tem menos uma função de supervisão, que é a cara da tradição das regionais brasileiras. Eu reconheço que tem mudado muito, mas a nossa tradição, e a tradição chilena também, é de órgãos de fiscalização, de controle e de checagem para ver se está seguindo as regras da secretaria. E o que eles estão tentando desenvolver lá e implementar como parte dessa reforma, né? Então não é algo que está acabado, é algo que está em construção. Estou falando de 2015, 2016, né? Eles, então o gestor ele é avaliado, mas essa avaliação faz parte de um processo de assessoria que culmina com feedback, com retorno e com uma tentativa de orientação para o diretor melhorar seu trabalho. Assim como as regionais, eu acho que tem outras experiências que vão ter a figura do tutor ou do mentor, né? Que são, geralmente, pessoas que têm mais tempo de rede ou que têm uma experiência mais consolidada e que vai, por exemplo, apoiar um grupo de gestores que estão em começo de carreira
vai apoiar eles no seu desenvolvimento, e faz parte também essa conversa de feedback do que deu certo, do que não deu errado, dos caminhos, que é algo, por exemplo, que existiu na África do Sul, né? Que foi paralisado agora, recentemente, mas que faz parte da experiência da África do Sul, né? Acho que é isso. Raquel, nós temos agora 9 minutos, então eu só vamos ter só mais uma pergunta, porque senão realmente corre o risco da gente atravessar o horário. Mas é interessante que as perguntas vão surgindo a partir do que... Assim, na verdade, eu tinha uma pergunta que depois você tocou agora, então eu vou fazer essa pergunta que tem muito a ver com essa sua última fala. Quando você fala do papel da diretora ou do diretor, que um dos papéis cruciais é formar equipes, né? Desenvolver pessoas. Eu vou juntar 2 elementos de informação. Assim, nós, na Secretaria de Educação de São Paulo, nós fizemos um processo de avaliação do desempenho dos dirigentes regionais de ensino. Não sei se você soube, mas, historicamente, essa função tinha muita influência política, né? Era uma função importante, inclusive do ponto de vista da política partidária, havia indicações de políticos regionais sobre essa função. Eu lembro, porque eu estive aqui na época da gestão do professor Hermann Wöhlen, que tentou já discutir e reduzir esse elemento político dessa função, trazer para aspectos de mérito e tudo mais. E a atual gestão ainda reforçou, criou um programa que é Líderes Públicos, em que foi feita uma avaliação do desempenho, do que se espera do dirigente de ensino, uma avaliação do desempenho deles, e houve uma troca mesmo, um volume grande de dirigentes deixaram as suas funções e pessoas se candidataram, pessoas do quadro de servidores da educação, né, do quadro de magistério, e é super interessante, porque gente jovem, com ideias novas e tudo mais. Então, existe a expectativa de transmitir essas ideias para outros cargos, quem sabe fazendo alguma coisa assim com diretores de escola, né? Mas a pergunta é, para isso você também tem que ter autonomia, ou seja, para formar não. Quando você exige resultados e você quer que a pessoa desenvolva pessoas, você mesma mencionou que no caso do Chile, o diretor é a pessoa que dá o feedback ao professor, e a gente sabe que existe uma lógica muito forte, corporativista em certo sentido, do professor se recusar que não é nem uma supervisão, ele dizer que a autonomia dele na sala de aula é intangível, imexível ou intocável, melhor dizendo, e existe uma cultura da recusa dessas questões e, principalmente, as lógicas de movimentação do quadro de magistério são para além da autonomia do diretor, ou seja, se tem uma pessoa que ele tentou, mas não tem jeito, ele não consegue trocar, né? O que as pesquisas ou casos de outros países ou a visão de vocês pode falar? Agora eu falei tanto, eu peço 1000 desculpas, porque você tem 6 minutos, minha pergunta ficou enorme. Uai, olha, o que eu posso te dizer, Elisa, é o seguinte: eu nunca tinha me debruçado sobre experiências internacionais, sobre os sistemas fora do Brasil. Meu olhar, minha trajetória foi sempre de olhar para a nossa realidade. E aí eu acho que os sistemas educacionais para os quais a gente olhou, e aí estou falando do Chile, dos estados norte-americanos, da Austrália, Inglaterra, eu acho que são são regiões em que o diretor de escola tem graus de autonomia que inexiste no Brasil, né? Então,
nos Estados Unidos, por exemplo, ele é responsável por contratar e demitir os professores, né? Você não tem o regime que existe aqui, que é outra coisa. No Chile também, né? Então, essa é uma tensão, esse é um nó que a gente não saberia ainda como responder, né? No plano da reorganização da rede e tal. Eu só acho que tem coisas que estão do ponto de vista das normas, né? E tem outras que estão do ponto de vista das relações do cotidiano da escola, né? Então, eu acho que tem coisas que eu, por exemplo, tenho perguntado, já pedi isso para a equipe, né, do Chile, eu falei assim, eu quero saber como é que o diretor constrói essa legitimidade para entrar na sala de aula, né? Porque isso também não pode ser resultado de um temor do professor de ser mandado embora ou não se ele fechar a porta dele. Então, como é que você constrói relações... Porque tem isso, né? Uma coisa é atribuição do diretor. A outra coisa é como é que você constrói relações de confiança, né? Em que eu não me sinto constrangido em abrir a sala de aula para um colega, porque tem uma relação de hierarquia, mas é um colega de trabalho que está querendo alcançar o mesmo objetivo que eu, né? Então, como é que no dia a dia eu construo uma relação de confiança em que não é um problema abrir a minha sala de aula e reconhecer que a minha sala ela é parte da escola, então ela não está fora da escola e aqui quem manda sou eu, ela é constitutiva dessa instituição. E que não existe o meu trabalho, existe o nosso trabalho, e a gente precisa, né? Então, eu acho que essa tua pergunta tem um nó que tem a ver com o sistema, e tem um nó que tem a ver com as relações sociais que se tecem na escola. Não tenho resposta para isso, mas eu acho que a gente precisa... o que fazer com isso? Não sei. Mas eu acho que a gente precisa enfrentar de alguma forma, né? A gente, eu não falei muito sobre isso e eu já vou parar, mas, por exemplo, isso que você trouxe das atribuições e dos deslocamentos dos professores das próprias equipes de gestão, eu acho que é um nó que a gente tem que descascar, né? Então, por exemplo, nas experiências internacionais, quando a gente fala de carreira, né, de valorização do trabalhador, do diretor de escola, tem países, por exemplo, que a remuneração é variada, por exemplo, para o nível de desafio que a escola onde o diretor está indo oferece, entendeu? Então, escolas que são reconhecidas como mais desafiadoras, né, porque tem um nível de complexidade maior, o diretor que vai para lá tem um status diferente, tem um reconhecimento diferente. Então, é muita coisa para a gente pensar. E é isso, tem coisas que a experiência internacional nos informa, né? E tem coisas que a gente vai ter que se haver com a nossa realidade. Eu acho que uma delas é essa, assim, a gente tem regimes de contratação muito diferenciados e vamos ter que aprender a lidar com isso. Perfeito. Infelizmente, a gente chegou ao fim. Eu queria agradecer imensamente. Se você quiser falar um tchau para as pessoas e a gente continua esse debate, com certeza. Obrigada por assistiram. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado das ideias e estamos aí. Caso alguém queira, pode entrar em contato comigo. Eu estou aberta para seguir compartilhando. Uma boa tarde para todos e bom fim de semana. Boa tarde a todas. Até o próximo seminário, gente.